A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o presbítero Márcio. Estou passando por aqui para mais um início, um novo trimestre para 2026, e mostrar para vocês aqui a lição que nós vamos iniciar. Vamos falar aqui da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, se tratando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus único, revelado em três pessoas distintas, É o que nós vamos falar nesse trimestre no primeiro trimestre de 2025. Então inicia hoje a leitura, o estudo, para início no próximo domingo, se Deus quiser. Se Jesus não voltar e nos der vida, até lá nós vamos iniciar esta aula que é de suprema importância para nossas vidas espiritual. Então não percam a escola bíblica dominical. E a gente tem aqui a leitura diária, o dia está em Marcos capítulo 1, versículo 9 e 11. Fazer esse devocional com vocês, é bênção de Deus. Diz assim o versículo: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui mostra Deus, o Pai e o Espírito Santo, presente no batismo de Jesus. Então aqui o título de hoje, a mensagem de hoje é a Trindade revelada no batismo de Jesus. E aqui no nosso devocional, o nosso comentarista, ele deixou para nós aqui o seguinte: um dos mais importantes momentos de uma pessoa que recebe Jesus como seu Salvador e Senhor é o batismo. É um dos mais importantes momentos. O batismo, a gente sabe que é a primeira ordenança de Jesus para a sua igreja. A gente aprende isso, a gente vê isso, o próprio Jesus lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, nós estamos falando hoje, segunda-feira, da Santíssima Trindade, presente no batismo de Jesus. Jesus o Filho, o Pai presente no batismo, quando ele diz aqui que este é meu Filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. E depois, quem estava no batismo, ali com João viu descer sobre Jesus o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba. Através do batismo, nos identificamos com o Senhor em sua humanidade, mostrando obediência à ordenação de ser batizado, e destacamos publicamente que morremos para o mundo e vivemos para Jesus. Então o batismo ele é um simbolismo, de morte e sepultamento. Jesus morreu, e ressuscitou. E fisicamente, assim, o batismo, ele é um simbolismo, de sepultamento. Você é batizado nas águas, você é mergulhado ali. Então quando você é mergulhado, você está sepultando o seu velho homem, sua carne, seu velho homem está ficando ali. Quando você volta,
né, das águas, você agora é uma nova criatura, né? É diferente, vai fazer a diferença, vai ser diferente do que você era antes, que você é simbolismo da ressurreição com Cristo. Você veio para ser santo, né? Esse é o significado real do batismo por imersão, do batismo nas águas, né? Do batismo de Jesus no Rio Jordão. Morte e ressurreição. Morre o velho homem e nasce um novo homem, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Né? O velho homem morre e tudo se faz novo. Continuando aqui no nosso devocional, vai dizer que o batismo é um passo de fé. Somente pessoas batizadas são invictas, são convictas do que Deus fez por elas e que essa é a vontade dele para os seus filhos. Aquele que se batizam expressam a convicção do que Deus fez por ele. Reconhece que essa é a vontade do Pai para os seus filhos. Se Jesus foi batizado nas águas, por que os seus seguidores não repetiriam o seu exemplo? Né? Jesus, ele sendo Deus, ele foi batizado nas águas, né? Como pecador, a gente sabe, a gente vai ver aqui nesse estudo, né? O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, né? A gente vai ver nesse estudo que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus, ou 100% Deus e 100% homem, né? E ele, como homem, ele cumpriu os ensinamentos da sua palavra, cumpriu os ensinamentos de Deus. Por isso ele foi batizado nas águas, para nos dar o exemplo, né? Jesus foi batizado, então nós precisamos também tomar essa decisão importante na nossa vida, que é sepultar o velho homem, né? E ressuscitar com Cristo, como eu citei aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Então, a partir do batismo, tudo tem que se fazer novo, né? Esse ato esse ato foi tão importante na história da redenção que Jesus, o Pai, que Deus, o Pai, esteve presente no Rio Jordão, né? Um ato tão importante que Deus, o Pai, esteve presente no Rio Jordão. Como se isso fosse pouco. Logo que Jesus foi batizado, a voz de Deus foi ouvida, fazendo conhecer a todos os que estavam ali que Jesus era o Filho de Deus, o Filho que lhe trazia alegria. O Pai não faltaria ao batismo do Filho, nem o Espírito Santo deixaria de estar presente, né? Então estava presente o Pai e o Espírito Santo, né? Naquele ato, naquele tempo do batismo de Jesus, né? No ato do batismo de Jesus. Então, o Pai e o Espírito Santo se fez presente, né? Ali, naquele momento, naquele ato. Glória a Deus. O Espírito Santo também esteve presente lá. Ele foi visto como uma pomba que descia sobre Jesus.
desceu sobre Jesus e de onde o Espírito vinha, dos céus que estavam abertos. Dos céus estavam abertos. A Trindade estava completa ali, tá? Então no batismo de Jesus a Trindade estava completa. Naquele pedaço de terra chamada Israel, onde Jesus iniciaria o seu ministério. Já imaginou o quanto Deus se alegrou quando um de seus filhos se dirige? Já imaginou como Deus se alegra quando um de seus filhos se dirige às águas batismais e é submerso? Quando ele cumpre a orientação de Deus dada aos apóstolos de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada batismo para nós deve ser um lembrete de que Deus visitou o seu povo e por Jesus se mostrou conhecido a judeus, a gentios, que pela fé receberiam a mensagem do Evangelho e seriam salvos. A Trindade se faz presente em cada batismo, por mais simples que ela seja. Numa prisão, em um ambiente pobre, ou numa igreja cuja construção impressiona as pessoas que param para admirá-la, que chama a atenção de que o vê. Você pode não estar em Israel, mas pode ter a certeza de que a cada batismo, os céus se abrem e a Trindade se alegra com mais uma pessoa que pela fé obedece à voz de Deus. Então aqui a gente, na leitura devocional de hoje, na leitura diária de hoje, a gente vê aqui, né, a Trindade presente no batismo de Jesus, né? Então essa é a devoção, essa é o aprendizado de hoje, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho sendo batizado, cumprindo a promessa do Pai, né? Nos dando um exemplo, mostrando que precisamos sepultar o velho homem e ressuscitar com ele, né? E Deus se alegrando, né? Em ver seu filho cumprindo na terra, né? O dever de ser filho, ser filho de Deus, ensinando a igreja que precisa, né, sepultar o velho homem e ressuscitar uma nova criatura. Deus abençoe a sua segunda-feira, né? Hoje, segunda-feira, tá? Não perca o vídeo de amanhã, porque Deus vai continuar falando com você. A aula está importante, está boa, né? Vamos falar da Santíssima Trindade, então não percam, tá? Vamos aprender durante o dia, fazer esse devocional. Deus abençoe a sua vida. Pai querido, Pai celestial, muito obrigado por esta oportunidade, pela vida, Senhor, dos meus seguidores, dos meus ouvintes, aqueles que vão assistir este vídeo. Toma todos os Deus nas tuas mãos. É o que eu te peço, a Deus, nesta hora, agradecido, em nome de Jesus, e a paz do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus, o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima segunda-feira, em nome de Jesus, e amém.